Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus, estamos aqui novamente neste segundo dia da nossa caminhada quaresmal, quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Eu quero convidar você para que nós possamos caminhar juntos nessa rápida reflexão, como eu disse ontem, que não pretende substituir os exercícios quaresmais que você já faz. Apenas colaborar, apenas acrescentar, apenas fazer com que nós possamos também caminhar juntos enquanto família, enquanto irmãos, enquanto grupos de oração, enquanto movimento, para que nós tenhamos aí uma linha de unidade que vai nos tornando cada vez mais próximos, apesar das distâncias, cada vez mais unidos, apesar das separações físicas. Por isso, eu convido você a caminhar conosco a cada dia nessa rápida reflexão a respeito de uma caminhada quaresmal. Então, comecemos então. Como eu disse ontem, nós temos um projeto e nós vamos sempre estar refletindo a partir da segunda leitura do ofício das leituras, da liturgia das horas. Porque queremos aurir a riqueza da igreja, do magistério, dos nossos primeiros santos padres, para que nós possamos atualizar tudo isso, preparando-nos, claro, para o grande mistério pascal que nós celebraremos daqui a 40 dias. Rezemos então, iniciando este nosso segundo dia da nossa caminhada quaresmal. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que ao longo desses 40 dias eu possa rezar com dignidade e com devoção esta quaresma. E assim mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Amados irmãos, nós somos então chamados a viver essa alegria dentro do espírito quaresmal de oração, penitência, jejum e obras de misericórdia, esmola. O texto de hoje vai nos recordar tudo isso e nos fazer olhar de uma forma bem peculiar para toda a graça que esses exercícios quaresmais nos envolvem. É um texto tirado do Sermões do Papa São Leão Magno, no século VI. E ele vai dizer o seguinte, vamos ler bem rapidinho. Em todo tempo, amados filhos, a terra está repleta de misericórdia do Senhor. A própria natureza é, para todo fiel, uma lição que o ensina a louvar a Deus. Pois o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe proclamam a bondade e a onipotência do seu Criador. O retorno, porém, desses dias que os mistérios da salvação humana marcam de modo mais especial e que precedem imediatamente a festa da Páscoa, portanto a Quaresma, exige que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação espiritual. Então precisamos olhar para o nosso interior, precisamos promover em nós uma purificação espiritual. Continua São Leão Magno dizendo, na verdade, é próprio da solenidade pascal que a Igreja inteira se alegre com o perdão dos pecados. Não é apenas nos que renascem pelo santo batismo que ela se realiza,
mas também naqueles que desde há muito são contados entre os filhos adotivos. Portanto, não só aqueles que recebem o batismo agora, mas todos aqueles que já caminham nessa família de Cristo. É sem dúvida o banho da regeneração que nos torna criaturas novas, mas todos têm necessidade de se renovar a cada dia para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição mortal. E não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da perfeição. Ninguém pode se excluir dessa busca da perfeição diária. E novamente, esse tempo é um tempo propício para isso. Continua a ser um leão magno. Por conseguinte, amados filhos, aquilo que cada cristão deve praticar em todo o tempo, deve praticá-lo agora com mais zelo e piedade, para cumprir a prescrição que remonta aos apóstolos. Então vejam, desde o início a igreja já vem vivendo esse tempo de preparação específica, mais intensa, que busca mais a oração, busca mais o jejum, busca mais a misericórdia. Continua ainda o Papa. Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo impedirá nossa boa vontade. Quando os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, perfeitamente bem-aventurado, não só pela virtude da benevolência, mas também pelo dom da paz. Veja que a paz faz parte desse projeto de Jesus para nós. Finaliza dizendo: são inúmeras as obras de misericórdia, o que permite aos verdadeiros cristãos tomar parte na distribuição de esmolas, sejam eles ricos, possuidores de grandes bens, ou pobres, sem muitos recursos. Apesar de nem todos poderem ser iguais na possibilidade de dar, todos podem sê-lo na boa vontade que manifestam. Portanto, o que vai nos igualar como irmãos não é propriamente a quantidade ou o valor que nós ofertamos para minimizar o sofrimento dos irmãos, mas é a boa vontade, é a intenção que move o nosso coração. Precisamos aprender esses ensinamentos do Papa e da Igreja para que nós possamos viver bem essa quaresma. Meus irmãos, sejamos abertos de coração, sejamos cheios de boa vontade. Deixemos que a misericórdia de Deus nos envolva e também sejamos misericordiosos. É preciso que a gente viva a nossa fé com atos para que nós possamos testemunhar o Deus que amamos. Finalizando esse nosso segundo dia, rezemos a oração que o Senhor colocou no nosso coração, a Nossa Senhora. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nós, Imaculada Conceição, Rainha do céu e da terra, auxílio dos cristãos, medianeira das graças de Deus, Mãe do perpétuo socorro, que esmagaste a cabeça da serpente infernal, desatadora dos nós, desatai todos os nós da nossa vida espiritual, temporal e da nossa missão, e concedei-nos a graça de nos deixar cobrir pela sombra do Espírito Santo e, fortalecidos por sua força e unção, fazermos da nossa vida um fiel e verdadeiro testemunho da presença salvadora de Jesus no mundo. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Assim, encerramos este segundo dia desta rápida reflexão, preparando-nos assim como irmãos numa mesma caminhada, num mesmo passo, para
vivermos a Quaresma e bem celebrarmos os mistérios pascais. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Divulgue. Vamos fazer com que todos os irmãos vivam conosco este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. Um abraço. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir.